Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos discorrendo aí nessa semana sobre unidade em Cristo. E o tema de hoje, o problema das panelinhas na igreja. Estamos aí no hashtag 1650. E eu digo a você, seja muito bem-vindo ao canal. Se você já é conhecedor do canal, já é inscrito no canal, né? Nos ajude aí compartilhando com alguém, né? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe com seus amigos. Não deixe de deixar aí o seu joinha, né? Que ajuda o YouTube a impulsionar a mensagem do reino eterno. Paulo exortou: não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos do mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse apelo predomina nos 4 capítulos iniciais de 1 Coríntios. De fato, a maioria dos estudiosos entende que a unidade é o tema que conecta todas estas cartas. Leia 1 Coríntios capítulo 1, do verso 12 ao 17. Como esse trecho mostra o absurdo que é formar panelinhas em torno de líderes locais. Qual é a solução proposta por Paulo? Amados, as panelinhas por si só já já são absurdas, né? E muitas vezes o próprio líder é que produz essa panelinha. E como fazer, né? Qual é a solução? O que o apóstolo Paulo, né, nos traz de solução? Amados, é o permitir, né, Cristo dominar o nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo domine o nosso coração. Paulo empregou palavras fortes para retratar a falta de unidade entre os membros da igreja de Corinto. Ele usou os termos gregos cisma, né, divisões, em 1 Coríntios 1,10 e eles, né, brigas em 1 Coríntios 1,11. O substantivo cisma, como no verbo xizo, né, separar, aparece em outros textos do Novo Testamento para indicar diferenças de opiniões que resultaram em divisões. Já o eles surge com frequência em listas de comportamentos que não devem ser praticadas por cristãos. Leia Romanos, capítulo 1, 29, capítulo 13, verso 3, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 20 e Gálatas, capítulo 5, verso 20. Quais outros pecados são listados justamente com eles? Brigas, discórdias, né? O que isso revela sobre a gravidade desse mal? Bom, todos os listados e os não listados, né, revelam que são ofensas contra Deus, né? E estamos aí nos ferindo, nos distanciando de Deus, nos separando do que é santo e sagrado, né? Em Corinto, as desavenças vieram à tona, a ponto de irmãos processarem uns aos outros. Você consegue imaginar isso? Irmãos em Cristo processando uns aos outros? Está lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 ao verso 3. Diante dessa realidade, Paulo escreveu: digo isso para a vergonha de vocês. 1 Coríntios 6, 5. As diferenças não eram deixadas de lado nem na celebração da ceia do Senhor. Consegue mensurar isso, amado? Que as diferenças não ficavam de lado nem no momento sagrado, né, que é a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 ao 22. O problema da falta de unidade entre os membros da igreja era tão grande e Paulo estava tão preocupado com isso que esse foi o primeiro assunto tratado nessa carta aos Coríntios. Questão de rodapé. Leia novamente 1 Coríntios capítulo 1, verso 12 ao 17. Reflita como esse trecho mostra o perigo que as panelinhas representam para a unidade da igreja. O que sua igreja local pode fazer para evitar esse problema? Representa a divisão, né? Justamente é o inverso do que Cristo
né, nos pede que sejamos um, né? Justamente representa o contrário, andando na contramão, não do mundo, né? Andando na contramão de Deus e a favor do mundo, né? Se você estiver caminhando e você não encontrar o diabo no caminho, né? Não encontrá-lo de frente, isso é um perigo, porque mostra, né? Muito provavelmente você está andando no mesmo sentido. Então nós precisamos estar atento a isso, né? E com sinceridade, né? O que a sua igreja local pode fazer para evitar esse problema? Com toda sinceridade, amado, do meu coração, preciso de conversão verdadeira, preciso de conversão genuína, porque se o nosso eu estiver gritando mais alto do que a palavra de Deus, certamente nós somos convencidos e não convertidos. Oxalá que eu e você sejamos convertidos verdadeiramente, né? Que o Senhor nos ilumine. Amém, amados. Louvado seja Deus por essa palavra que nos chama a atenção, nos exorta, né? Faz com que nós venhamos ficar, né? Cada vez mais atento em nós, né? Para que nós não sejamos arrogantes, prepotentes, né? Querendo mostrar que somos superiores aos nossos irmãos. Vamos orar, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, como nós precisamos da Tua intervenção. Como nós precisamos da Tua graça, do Teu favor que nós não merecemos, Senhor. Nós te suplicamos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha fazer em nós tudo aquilo que é necessário para cumprirmos a Tua palavra, fazermos a Tua vontade, andarmos em sabedoria do céu, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.